Empresário vê seu filho e a faxineira na estrada, e o gesto da jovem da limonada muda tudo. Roberto freou bruscamente. A mulher que limpava sua casa estava ali, segurando a mão de Miguel, seu filho de 6 anos. E a garota, de 18 anos atrás do carrinho, olhava para os dois com uma expressão que ele jamais esqueceria. Roberto desceu do carro sem desligar o motor e caminhou em direção aos três, com passos que ecoavam no asfalto quente. O coração batendo num ritmo que ele não conseguia controlar, porque aquela cena simplesmente não fazia sentido nenhum. Miguel nunca saía de casa sem avisar, e muito menos acompanhado apenas de Amélia, que deveria estar limpando a sala naquele horário e não segurando a mão do menino no meio da rua, oferecendo dinheiro para uma desconhecida que vendia limonada num carrinho de madeira, velho e gasto pelo tempo. Ele parou a 3 metros de distância e Miguel virou o rosto na mesma hora. Os olhos azuis arregalados de surpresa e também de algo que parecia culpa. A mãozinha ainda estendida com as notas de dinheiro tremendo levemente no ar quente da tarde, e Amélia soltou a respiração devagar, como se estivesse se preparando para algo difícil acontecer. Pai, eu posso explicar. A voz de Miguel saiu baixinha e Roberto sentiu o peito apertar, porque o menino nunca tinha mentido para ele antes, nunca tinha escondido nada, e agora estava ali parado, com aquela expressão de quem foi pego, fazendo algo errado e não sabia como consertar. Amélia deu um passo à frente, colocando o corpo entre Roberto e Miguel, num gesto instintivo de proteção que fez o empresário franzir a testa, porque ela jamais tinha feito aquilo antes. Jamais tinha agido como se ele fosse uma ameaça para o próprio filho, e isso doía de um jeito que ele não esperava sentir. Senhor Roberto, por favor, deixe eu falar primeiro. A voz de Amélia estava firme, mas tinha um tremor no fundo que ela tentava esconder. E Roberto cruzou os braços sem tirar os olhos de Miguel, que abaixou a cabeça, olhando para os próprios sapatos, como se fossem a coisa mais interessante do mundo. A garota atrás do carrinho de limonada não se mexeu. A mão ainda no peito e os olhos fixos na cena, como se estivesse assistindo algo que não deveria, mas não conseguia desviar o olhar. O rosto corado pela emoção e também pela tensão que preenchia o ar entre os quatro. Amélia, o que está acontecendo aqui? Por que meu filho está na rua sem minha permissão? Roberto tentou manter a voz calma, mas saiu mais séria do que pretendia. E Miguel encolheu os ombros ainda mais, as notas de dinheiro caindo da mão dele e voando alguns centímetros antes de pousar no chão de pedra perto do carrinho. A garota da limonada se abaixou num reflexo para pegar as notas, mas parou no meio do movimento quando Amélia levantou a mão pedindo que ela não fizesse nada, que deixasse aquilo do jeito que estava, porque aquele dinheiro não era dela e nunca seria enquanto aquela conversa não terminasse. Ele pediu para sair, senhor. Disse que queria fazer algo importante e eu não podia negar. Amélia falou olhando direto nos olhos de Roberto sem medo, mas com uma tristeza profunda, que ele nunca tinha visto antes nela, como se carregar aquele segredo tivesse sido pesado demais. E agora que estava sendo revelado, ela sentia um alívio misturado com pavor do que viria depois. Roberto olhou para Miguel de novo, e o menino finalmente ergueu o rosto, os olhos vermelhos e brilhantes de lágrimas que ele tentava segurar com todas as forças, porque chorar na frente do pai sempre tinha sido algo que ele evitava fazer desde muito pequeno. Eu vi ela ontem, pai, quando a gente passou de carro voltando do escritório. Ela estava aqui sozinha e ninguém comprava nada dela o dia inteiro. Miguel falou com a voz embargada, e Roberto sentiu algo apertar dentro do peito, porque ele lembrava daquela volta para casa. Lembrava de ter passado por aquele carrinho e nem sequer ter olhado direito, ocupado demais com as ligações do trabalho e os problemas que pareciam não ter fim. A garota da limonada baixou os olhos e Roberto percebeu que ela estava tremendo, as mãos apertadas uma na outra, como se precisasse se segurar para não desmoronar ali mesmo na frente de todos eles. Eu não consegui parar de pensar nela, pai.
A noite inteira eu fiquei pensando que ela estava ali sozinha, tentando vender limão e ninguém ligava. E eu tenho tudo em casa, tenho comida, tenho meu quarto, tenho você. E ela não tem nada disso. A voz de Miguel quebrou no final, e uma lágrima escorreu pelo rosto dele, que ele limpou rápido com as costas da mão, envergonhado de estar chorando, mas incapaz de parar. Roberto sentiu o mundo girar devagar, porque ele nunca tinha parado para pensar que seu filho de 6 anos pudesse ter aquele tipo de consciência sobre o mundo, aquele tipo de empatia que a maioria dos adultos perdia no caminho da vida. Miguel, você não pode sair de casa assim sem avisar. Eu fiquei preocupado quando não encontrei você. Roberto se abaixou, ficando na altura do menino, e colocou a mão no ombro dele com delicadeza, o tom de voz suavizando, porque ele percebeu que repreender o filho naquele momento seria destruir algo bonito que estava acontecendo, algo que ele mesmo tinha perdido fazia tempo. Miguel olhou para o pai com aqueles olhos cheios de lágrimas, e Roberto viu a si mesmo refletido ali. Viu o homem que ele tinha sido antes de construir o império que possuía hoje, antes de esquecer que existiam pessoas no mundo que lutavam todos os dias apenas para sobreviver. Desculpa, pai. Eu só queria ajudar ela. Eu pedi para a Amélia me trazer, porque eu sabia que você ia dizer não se eu pedisse. Miguel falou baixinho, e Amélia fechou os olhos, como se aquelas palavras doessem nela também. Como se ela soubesse que tinha feito algo errado, mas ao mesmo tempo não conseguisse se arrepender, porque a intenção do menino era pura demais para ser ignorada. Roberto respirou fundo e olhou para a garota atrás do carrinho, que agora tinha o rosto molhado de lágrimas, que ela nem tentava mais esconder. O corpo tremendo, enquanto ela segurava a borda da mesa de madeira, como se fosse a única coisa que a mantinha de pé. Como você se chama? Roberto perguntou, olhando diretamente para ela, e a garota limpou o rosto com as mãos trêmulas antes de responder. A voz saindo tão baixa que ele quase não conseguiu ouvir. Bianca, senhor. Meu nome é Bianca. Ela falou, e Roberto assentiu devagar, o cérebro processando tudo o que estava acontecendo ali, naquela rua quente debaixo do sol da tarde. O carrinho de limonada que claramente tinha sido montado com o pouco que ela tinha. Os potes de vidro cheios de suco amarelo que provavelmente ela tinha feito em casa com as próprias mãos. Os limões empilhados na caixa de madeira que pareciam ter sido escolhidos um por um com cuidado. Quantos anos você tem, Bianca? Roberto perguntou, e ela engoliu seco antes de responder, o olhar desviando para o chão como se tivesse vergonha da própria situação. 18, senhor. Fiz 18 no mês passado. Bianca respondeu, e Roberto sentiu o peito apertar de novo, porque ela era apenas uma garota, praticamente uma criança, tentando sobreviver vendendo limonada na rua, enquanto ele dirigia carros importados e morava numa mansão com 10 quartos que ficavam vazios a maior parte do tempo. Miguel se mexeu ao lado dele e Roberto olhou para o filho, que tinha os olhos fixos em Bianca, como se estivesse esperando alguma reação do pai. Como se estivesse rezando para que ele fizesse a coisa certa, mesmo sem saber exatamente o que seria essa coisa certa. Você mora sozinha? Roberto perguntou, e Bianca balançou a cabeça, o cabelo caindo no rosto e escondendo parte da expressão dela que já estava devastada demais para ser vista por completo. Moro com minha avó, senhor. Ela está doente e não pode trabalhar. Eu faço o que posso para ajudar, mas não é fácil. Bianca falou, e a voz dela estava tão carregada de cansaço que Roberto sentiu uma dor física no peito, como se cada palavra dela fosse um lembrete de tudo que ele tinha ignorado durante anos, enquanto construía sua fortuna. Amélia ainda estava parada ao lado de Miguel, a mão do menino segura na dela e os olhos vermelhos também, porque ela conhecia aquela realidade melhor do que Roberto jamais conheceria. Ela tinha vindo do mesmo lugar que Bianca e sabia exatamente o que significava acordar todos os dias sem saber se teria o suficiente para comer. Miguel fez a coisa certa em querer ajudar você, Bianca,
mas ele ainda é uma criança e não pode sair de casa sem um adulto responsável. Roberto falou e se levantou pegando a carteira no bolso interno do paletó, os dedos tremendo levemente enquanto ele tirava algumas notas de dentro e estendia para Bianca, que arregalou os olhos olhando para o dinheiro como se fosse algo irreal. Ela balançou a cabeça rapidamente e deu um passo para trás, as mãos levantadas numa recusa clara, que surpreendeu Roberto porque a maioria das pessoas aceitaria sem questionar. Não, senhor. Eu não posso aceitar isso. Eu não fiz nada para merecer. Bianca falou com a voz firme, apesar das lágrimas ainda escorrendo pelo rosto, e Roberto sentiu algo mudar dentro dele, algo que tinha estado adormecido por tempo demais e agora acordava dolorosamente. Miguel puxou a manga do paletó do pai, chamando a atenção dele. E Roberto olhou para baixo, encontrando aqueles olhos azuis cheios de esperança e também de medo de que o pai não entendesse o que estava acontecendo ali. Pai, ela não quer caridade, ela quer trabalhar. Eu ouvi ela falando com uma senhora ontem. Ela disse que só quer uma chance de mostrar que é capaz. Miguel falou. E Roberto fechou os olhos por um segundo, tentando processar tudo aquilo. Tentando entender como seu filho de 6 anos tinha mais sabedoria do que ele conseguira acumular em 42 anos de vida. Quando abriu os olhos de novo, ele olhou para Bianca e viu ali algo que o fez lembrar do próprio começo, quando ele tinha 19 anos e batia de porta em porta procurando emprego com um currículo miserável e ninguém dava chance. Você quer trabalhar, Bianca? Roberto perguntou, e ela assentiu rápido demais, os olhos arregalados de esperança e também de medo de que aquilo fosse algum tipo de pegadinha cruel. Sim, senhor. Eu quero muito trabalhar. Eu faço qualquer coisa. Eu